Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo em que iremos apresentar para vocês algumas ideias sobre o jogo de xadrez, especialmente sobre a sua simbologia, um pouco sobre a sua história e sobre os significados aí, desse jogo incrível, né? O xadrez ele é muito mais do que apenas um jogo de entretenimento. Hoje em dia ele é visto como um esporte sério, né, com vários torneios internacionais e que traz aí sempre notícias de grandes gênios, né, que desenvolvem e atuam com o xadrez. Né? Além disso, se tratar de um jogo levado a sério, né, em muitas partes do mundo, o xadrez também tem toda uma história, toda uma simbologia e tudo aquilo que apresenta aspectos, né, culturais do Ocidente e do Oriente. O xadrez, então, ele tem uma história milenar, né, que remonta ao tempo aí da Índia, né, mais ou menos ali por volta do século VI, né, e que se desenvolveu depois passando para a Pérsia, depois para os islâmicos e posteriormente chegando ao mundo cristão através aí da Espanha e no momento das cruzadas, né, chegando à Europa propriamente e depois se transformando como nós vemos nessas peças e no xadrez atual, né? Então não vou desenvolver muito sobre a história aqui, eu vou tratar mais da simbologia. Talvez em outra oportunidade eu possa explorar com maiores detalhes a história do xadrez em si, mas a pretensão é tratar mais da simbologia, dos valores e tudo o que está relacionado nesse aspecto ao jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez ele envolve raciocínio, envolve intelecto, envolve mentalidade. E por isso que é um jogo excelente para aqueles que querem desenvolver a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de raciocínio, de atenção, de prudência em suas ações e muitos outros aspectos, muitas outras virtudes que podem ser melhoradas com o jogo de xadrez, né? Então eu vou falar para vocês um pouco dessas noções gerais. Esse vídeo serve tanto para quem já conhece o jogo de xadrez, para quem já joga, e com certeza irá ver algumas coisas que provavelmente não viu, né, em termos de história, em termos de simbologia, e serve também para aqueles que estão iniciando agora, que gostariam de saber um pouco e entender como funciona o jogo. Eu não vou explicar propriamente todas as técnicas, todas as regras do jogo, mas vai servir como algo preliminar para o entendimento dessa noção geral da simbologia e entender o raciocínio das peças e do jogo também, né? Então, primeiramente, vamos falar sobre a questão dos valores do xadrez. Né? Primeiramente, ao ver as peças na mesa, nós já podemos ver algumas características do xadrez propriamente. Primeiramente, nós temos a peça que é chamada de rei. Né? Cada lado, existem dois lados propriamente, né? Os dois são adversários, existem dois reis que travam uma disputa. Então isso já traz a simbologia, né, traz aí o valor de que se trata de um grupo, né, uma batalha propriamente de dois grupos, né, que é uma monarquia, ou seja, cada um desses grupos são monarquias por terem justamente rei. Então é o tipo de governo que esses reis exercem sobre os seus súditos, né? A monarquia então ela apresenta aí essa ideia da hierarquia, né, da ideia de que existe um rei e esse rei ele exerce o poder sobre os seus súditos e os seus súditos devem proteger esse rei. Então traz essa ideia de que o rei é uma peça principal, é a peça-chave do jogo, porque se caso você receber aí o checkmate, o jogo está finalizado. O rei, portanto, é a peça mais importante nesse aspecto, ele tem que ser sempre protegido. Então, essa é a primeira ideia, de que se trata de uma disputa de monarcas, disputas de reis, aí, em se tratando de uma batalha propriamente, né? Em seguida, além disso, né, desse aspecto da monarquia, pressupõe que existe uma desigualdade entre as peças. Não há ideia de igualdade, com exceção dos peões entre si, mas há a ideia de desigualdade, porque na monarquia, no regime monárquico, há essa ideia de que existem hierarquias, existem camadas, existem classes, né? Então, portanto, nós vemos que, por exemplo, o peão ele tem menor significado, menor valor do que uma torre, por exemplo. Né? E a torre tem menor significado do que uma rainha, né, por exemplo. E assim sucessivamente. Existe então a ideia de hierarquia de valores entre as peças. Né? Elas são diferentes em valores, né, como eu já mencionei, e também em movimentos. Cada peça tem seu próprio movimento. Então, portanto,
cada uma delas tem suas diferenciações, tanto em valor quanto em movimento. Então há essa ideia de desigualdade entre as peças, partindo da ideia também, como eu falei, do regime monárquico que pressupõe propriamente uma hierarquia de valores, né? Existe também a ideia de sacrifício, onde as peças durante o jogo vão se sacrificar em prol do bem maior, em prol da vitória final, em prol do checkmate, né, do rei adversário. Então a ideia do xadrez é que cada peça vai caminhar pelo tabuleiro e vão se sacrificando e vão fazendo aí movimentos estratégicos para que se sacrifiquem e que possa atingir o adversário propriamente até atingir o checkmate, né? Então essa ideia de sacrifício, né, pressupõe aí valores, como por exemplo a ideia do herói que luta contra as forças inimigas e sacrifica sua vida em prol dos mais fracos, em prol do seu povo. A ideia dos mártires, né, que são santos que lutam contra as ideias contrárias e acabam dando a sua vida em prol do seu ideal, né? Então essa ideia também pressupõe, essa ideia de sacrifício, né, pressupõe também a ideia de desapego, né? Você não pode se apegar demais a uma peça porque ela vai ser chave para a vitória. Então, essa ideia do sacrifício das peças é um ponto importante, né? O sacrifício é um valor aqui colocado, demonstrando que todas as peças estão justamente a serviço do rei, a serviço de um bem maior, né? Além disso, existe também a ideia de mérito, né? Eu falei aqui que existe a desigualdade entre as peças, mas existe também a ideia do mérito, né? Como assim mérito, né? O peão ele é considerado a peça mais fraca do jogo de xadrez, né? Porque ela consegue apenas se movimentar para frente, andando uma casa ou duas inicialmente, né? Então ele não tem muitas possibilidades, ele só pode atacar, por exemplo, na diagonal. Então o peão, por ser considerado mais fraco, ele vai percorrer todo o tabuleiro e chegar na linha final, na linha adversária. Quando ele chegar nessa linha adversária, na última linha final, ele pode escolher uma peça da alta hierarquia, né, para se transformar. Então, portanto, ele poderá se tornar, por exemplo, uma torre, né, um cavalo, né, um bispo, assim que o peão chegar nessa última casa, na primeira casa adversária, né, e a última casa para ele, no caso. Então, o peão pode se tornar algo maior do que ele já é. Então traz essa ideia do mérito, né? Essa ideia do que o peão ele conseguiu desbravar todo o campo de batalha e chegar até o outro lado, portanto ele se tornou um herói, se tornou alguém superior, alguém que foi digno de uma conquista maior. Então essa é a ideia do mérito, né? Existe também a ideia da prudência, né? Porque no jogo de xadrez você tem que raciocinar sempre, você tem que pensar nos seus movimentos de agora, pensar nos movimentos que você já realizou anteriormente e pensar nos movimentos futuros. Então a ideia da prudência é sempre agir com esse pensamento das probabilidades, agir com uma prevenção em relação aos seus movimentos e raciocinar os movimentos do adversário, tentar adivinhar aquilo que ele vai fazer, né? Pressupor dentro da possibilidade que ele vai reagir diante dos seus movimentos. Então, por isso a ideia da prudência, né? Você vai atuar sempre com essa noção do seu passado, do seu presente e do seu futuro, né? Além desse valor da prudência, né, temos também o valor intelectual, né? O jogo de xadrez é um jogo que exercita muito a mente, nesse sentido de que você vai ter que raciocinar sempre, né, como eu falei, dentro da ideia da prudência, né? Ele trata de ideias propriamente, né, de raciocínio, e não de algo que vai necessitar aí, esforço físico, né? Então o esforço que você vai empreender no jogo de xadrez é um esforço basicamente intelectual. Então é um jogo que lida com a mente, né, com o raciocínio propriamente e trata, portanto, de estratégias, de movimentos que trazem valor e que vão te trazer a vitória, né, no jogo propriamente. Outro valor também que o xadrez acaba apresentando é a cooperação, né? Cada peça ela tenta, dentro dos seus movimentos, né, agir de forma cooperativa, né? As peças atuam protegendo umas às outras. Essa é a ideia da cooperação. E através dessa proteção de uma peça protegendo a outra é que elas vão chegando ao seu destino, aos movimentos, né? Há então essa ideia de proteção, de cooperação entre as próprias peças. Da mesma forma, por exemplo, né, você só consegue ganhar o jogo se
houver uma colaboração de pelo menos duas peças para dar o cheque, com exceção quando o rei, por exemplo, está preso, né, pode ser dado o cheque com a torre, né, ou outros momentos em que o rei está preso por peças à sua volta, mas em geral o cheque ele é feito, o checkmate, né, ele é feito com a cooperação de pelo menos duas peças para que isso ocorra, né? Então são esses os principais valores, né? A ideia da monarquia, pressupondo, como eu já mencionei, né, que é um jogo que passou pelo período medieval e a sua formação, como nós conhecemos hoje, vem desse período medieval na Europa, né? E embora tenha, como eu mencionei no início, né, existido outros jogos, né, que foram anteriores a ele, que foram predecessores, mas a formação que nós temos do jogo em si, como nós conhecemos hoje, é justamente do período medieval. Então por isso que existe a monarquia e é uma batalha aqui de reis propriamente. Então temos a monarquia, a ideia da desigualdade entre as peças, o sacrifício, né, o mérito, a prudência, o intelecto, né, em relação ao jogo e a cooperação. Existem outros valores, né, que eu não menciono aqui, mas esses são os principais que podem ser elencados para que você tenha noção um pouco do que pode ser extraído das virtudes dos valores do xadrez, né? São valores muito interessantes para quem se dedica, para quem procura ter aí uma atenção, né, propriamente o próprio jogo do xadrez vai te fornecer maior atenção, maior momento de prudência, tentar manter a calma, evitar a ansiedade, raciocinar sempre. Então é um jogo que conduz a essas virtudes conforme o tempo que você for praticando, você vai com certeza melhorando essas várias virtudes, esses vários valores que o xadrez apresenta aqui. Então, tratando um pouco da simbologia da partida do xadrez, né? Ou seja, do que trata essa disputa do jogo, simbolicamente. Então nós temos aqui que existem dois grupos, né? De um lado aqui as peças brancas e de outro lado as peças pretas, né? Existe a ideia de que se trata de um debate intelectual, onde dois oponentes vão travar um debate intelectual através do seu raciocínio, né? Então, com a movimentação das peças, você está apresentando uma linguagem, apresentando uma comunicação ao adversário que vai trazer a sua resposta e também os seus movimentos em relação à sua comunicação. Então, é um debate intelectual, é um debate de linguagens utilizando as peças, um debate de raciocínio para saber quem teve naquele momento, naquele jogo, maior predomínio em se tratando aí de movimentação das peças, do conhecimento em relação ao próprio jogo, né? Além disso, né, pode-se dizer que o xadrez ele tem uma simbologia em se tratando de uma disputa de poder. Porque, como eu mencionei, existem dois reis, que esses dois reis disputam o poder entre si. Então, justamente a ideia de que aquele que sai vitorioso é aquele que tem poder, que terá o domínio propriamente, simbolizando, portanto, uma batalha medieval, né, propriamente. Então, além dessa disputa intelectual, a disputa de poder, temos a ideia também de se tratar de uma disputa espiritual. Aqui, dentro do período medieval, várias pessoas costumavam criar histórias, criar lendas em relação ao xadrez, que são muito interessantes, né, que vale a pena pesquisar mais sobre isso, né? Talvez em outra oportunidade eu fale sobre essas histórias maravilhosas que existiram no período medieval sobre o xadrez, mas basta dizer que era um período onde as pessoas tinham um dom, um momento, né, espiritual muito intenso, e isso acabava passando para os valores da sociedade, para a cultura da sociedade europeia, né? Então por isso essa disputa espiritual ela é simbolizada em vários poemas, em vários textos com relação ao xadrez, né? Temos, por exemplo, um poema, né, francês, né, Les Miracles de Notre-Dame, de Gautier de Coigny, né? Ele é um frade, né, francês que viveu no ano entre 1177 e 1236, e ele fez um poema falando aí dos milagres de Nossa Senhora. E nesse poema ele fala de uma história. Essa história narra a história de Adão, e Adão estava jogando uma partida de xadrez com o diabo. E para disputar justamente a alma do próprio Adão, que simbolizava a alma dos humanos. Então a disputa dos humanos contra o diabo, a disputa dos humanos contra o pecado ao longo da história da humanidade. Então Adão, nesse poema, simbolizava isso.
E o Adão ele vai conduzindo suas peças, tentando driblar o pecado, driblar o diabo, né, ao longo dessa história, e ele quase perde o jogo quando surge justamente a rainha. E a rainha simboliza Nossa Senhora, justamente a Maria, né, porque é com Maria que vem a salvação do homem, né, no caso Adão, né, com Maria que salva através de Jesus, né, que ela é a portadora de Jesus, a mãe de Jesus, que vai justamente trazer a salvação do homem. Então, nessa partida de xadrez, nesse poema, os milagres de Nossa Senhora do monge, né, Gautier de Coiney, né? Muito interessante a partida de xadrez dentro desse aspecto aí, do entendimento espiritual, né, dessa disputa espiritual. Existe também um outro texto, né, que durante o período medieval ele escreveu textos utilizando o xadrez como elementos morais para educar as pessoas, né? Existem vários escritos sobre isso, né, chamadas as muralhas, né, os moralitas, que apresentam essas histórias, né? E tem um especial, né, que é a Quaedam Moralitas Descassário de, pode-se dizer aqui que era é atribuída ao Papa Inocêncio III, né? Não tenho certeza se foi escrita por ele, mas é atribuída ao Papa Inocêncio III, que jogava xadrez. E nessa história, né, existe a ideia de que há um pecador que disputa com o diabo a sua alma, ou seja, um homem que disputa o diabo com a sua alma. E ele diz que o diabo, nessa história, ele dá o cheque. Né? O diabo é que dá o cheque quando o homem comete um pecado. E o diabo carrega a alma desse homem quando ele dá o checkmate. Então também dentro dessa ideia da disputa espiritual, né? Ele diz também porque o diabo ele tem vários meios, né? Várias técnicas, vários momentos para tentar roubar a alma desse homem, né? Assim como o caçador tem vários cães para caçar várias presas, né? Vários animais, o diabo também tem seus vários meios para capturar a alma humana, mostrando que o diabo tem estratégias e que o homem também tem que ter suas estratégias para lutar contra o pecado, contra o diabo, provavelmente. Então carrega muito dessa simbologia, né? Existe até um filme, né, onde o personagem principal ele joga uma partida de xadrez com a morte, por exemplo. Né? Isso traz uma simbologia, né? O filme é o Sétimo Selo, né? Muito interessante também. Além disso, existe a simbologia também que é um pouco diferente. A simbologia que a Santa Teresa d'Ávila faz, né? O xadrez ele teve durante o período medieval vários jogadores, né? E várias pessoas que jogavam, especialmente as pessoas que eram da nobreza, do clero. Existiu em alguns momentos proibições do jogo de xadrez, né? Mas era jogado, por exemplo, pelos templários, né? Os cavaleiros templários jogavam o jogo de xadrez com frequência, até que o São Bernardo de Claraval apresentar instruções para que eles não jogassem mais quando atrapalhasse, né, os seus afazeres. Enfim, é uma atividade comum da nobreza, dos soldados e do clero. Né? Depois, com o passar do tempo, é que chegou aos plebeus também para o jogo, para serem jogados. Né? E a Santa Teresa d'Ávila, com o passar do tempo, né, já um pouco mais adiante, após o período medieval, a Santa Teresa d'Ávila ela escreve sobre o xadrez justamente no seu livro, que eu vou pegar para vocês aqui, O Caminho da Perfeição, que é esse livro aqui, escrito por Santa Teresa d'Ávila. Essa é uma edição da minha biblioteca católica, né? Onde aqui no capítulo 16 ela faz uma referência ao jogo de xadrez, né? E ela diz o seguinte nesse livro, né? Não vos pareçam prolixos todos estes preliminares. Estou preparando o jogo, como se costuma dizer. Pedistes alguns conselhos sobre o modo de começar a oração. Então, aqui ela vai dar conselhos sobre como fazer a oração, utilizando como referência o jogo de xadrez. E eu, filhas, embora não me tenha Deus levado por este caminho, pois creio ainda nem comecei a ter as virtudes do que vos falo, contudo não sei outro. Crede no que vos digo. Quem não sabe arrumar no tabuleiro as peças de xadrez, ainda pior saberá jogar. E quem não sabe dar cheque, como saberá dar mate? Ou seja, ela está dizendo que há uma necessidade de conhecer o básico antes de se realizar o mais complexo. Ou seja, é preciso primeiro saber colocar as peças do jogo para depois ter aí o conhecimento para dar o cheque, depois o cheque mate. Ou seja, como finalizar um jogo
como ter o conhecimento para finalizar o jogo se você não sabe nem mesmo armar as peças, se você não tem nem mesmo a base, né? E disso ela está tratando aqui sobre a oração, né? Ou seja, como fazer uma boa oração se você não sabe nem o básico de como fazer uma oração. E ela ainda continua: a vez de repreender-me por falar em coisa de jogo, quando nesta casa nenhum é permitido, jamais o há de ser. O que ela está falando aqui, no local que ela vivia, no convento que ela vivia, não era permitido nenhum tipo de jogo. E aí ela diz que, embora seja proibido, ela está usando o jogo como analogia aqui, né? Ela continua: por aí vereis a mães que Deus vos deu, que até esta vaidade sabia. Mas dizem que é lícito algumas vezes. Ou seja, está dizendo que mesmo lá no convento, às vezes era bom jogar xadrez, né? E quão lícita será para nós esta maneira de jogar? E, se nos exercitarmos bem, quão depressa daremos mate a esse rei divino, que não poderá nem quererá escapar-nos das mãos? Aqui é o que ela chama de checkmate, né, em Deus. Né? No momento em que você lida com o pecado, você consegue acabar com o pecado, você dá um checkmate em Deus, pode-se dizer assim, né? Porque Deus não vai te recusar no reino dos céus, porque você cumpriu tudo, todos os preceitos, você conseguiu driblar o pecado, você conseguiu superar o pecado, portanto, Deus irá te fornecer aí a salvação propriamente, né? Ela coloca, né? A rainha é a pedra que mais guerra pode fazer ao rei nesse jogo, e todas as outras a ajudam. Então, mostrando novamente o poder da rainha. A rainha é a que tem mais poder e todas as peças a ajudam, complementam, no caso aqui, né? Não há rainha que fosse o rei do céu a render-se como humilde. Esta o trouxe do céu às entranhas da Virgem, e é também por ela que o traremos às nossas almas, preso como por um fio de cabelo. E crede, quem mais humildade tiver, mais o possuirá, e quem tiver menos humildade, também o possuirá menos. Sim, porque, a meu ver, não há nem pode haver humildade sem amor, nem amor sem humildade, nem é possível subsistirem essas duas virtudes sem grande desapego de todo o criado. Novamente, analogia, né? Todas as peças auxiliam a rainha que representa Nossa Senhora, representa Maria, que na sua humildade, né, é subalterna ao rei, embora seja muito poderosa. Ela auxilia o rei, ela faz o seu trabalho em prol do rei, assim como todas as peças dentro da servidão propriamente aí. Então, por isso que a Santa Teresa d'Ávila aconselha como base para a oração a humildade. A humildade, então, seria a primeira regra básica para uma boa oração, para que Deus possa te acolher. Então, assim como você tem que saber montar as peças para saber dar o checkmate, você também tem que ser humilde, tem que ter humildade, tem que ter reverência para com Deus, para que Ele possa te acolher. E esse poderia ser considerado o checkmate divino, no caso, né? Tem outra passagem aqui que ainda coloca, né? Se alguém toma cada dia algum tempinho para pensar em seus pecados e está obrigado a fazê-lo sob pena de ser um cristão só de nome, logo dizem que é muito contemplativo e sem mais nada exigem dele tão sólidas virtudes como deve haver no que está em muito alto grau de contemplação. Até ele pretende o mesmo, mas está errado. Nos princípios, não soube preparar o jogo. Pensou que bastava conhecer as peças para dar o mate. Mas é impossível, porque este rei não se entrega senão a quem de todos se entrega a ele. Então aqui ela fala dessa ideia do desapego, né? Como eu falei, que é uma das virtudes que o xadrez apresenta. Essa ideia do sacrifício, do desapego, da servidão, da humildade das peças perante o poderio do rei aqui, que é o líder maior no jogo propriamente, né? Então há essa simbologia, existem várias outras simbologias medievais, né, que foram colocadas em relação às peças, né? É importante dizer que Santa Teresa d'Ávila, em 1944, né, ela se tornou a padroeira do jogador de xadrez, do jogo de xadrez espanhol, né, justamente porque ela tinha esse conhecimento do xadrez, jogava com frequência, e também por ter citado em sua obra, né, demonstrando que ela, que é uma grande doutora da igreja, né, com um grande intelecto, também exercia e atuava no jogo de xadrez, como era comum na região dela, como é comum na região da Espanha, né, e de Portugal, que o xadrez se desenvolveu, né, com o passar do tempo, com as rainhas, lá, especialmente Isabela de Castela. Né.
Além disso, né, além dessas simbologias que eu já mencionei, né, o debate intelectual, a disputa espiritual, a disputa por poder, essa simbologia, né, como eu já mencionei, do bem contra o mal, a disputa da alma do ser humano, a disputa em relação a virtudes, né? Existe aqui também a ideia do caminho das virtudes, no momento em que você vai procurar se melhorar como ser humano ao longo da trajetória da vida até alcançar a vitória. Então, a ideia do caminho das virtudes, né, no momento em que existe um piso preto, né, seria um momento que você cai em um determinado pecado ou em algum momento que você está não tão interessante na vida, e o local branco que simboliza um momento bom da vida, ou seja, simbolizando a inconstância da vida, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, momentos bons. Além disso, né, o próprio jogo também simboliza a luta pela vida, né, que todo ser humano tem que fazer ao longo da sua vida para que ele possa sobreviver. A grande disputa contra a morte propriamente, a luta pela vida em que todo ser humano joga contra a morte, no momento em que ele vai buscar aí, sobreviver diante das adversidades da vida, né? Quando ele precisa sobreviver com alimentação, contra doenças, contra ataques de inimigos, contra tudo que está a contribuir para que ele morra. Então aqui ele faz justamente essa luta contra a morte, uma luta pela vida propriamente. Então o jogo carrega uma série de simbologias que eu poderia ficar horas falando, mas essas são algumas que eu quis destacar, né, que são interessantes aqui para entendermos um pouco do jogo do xadrez. Então, primeiramente, quando nós olhamos o tabuleiro, agora já analisando um pouco mais das peças e do tabuleiro em si, né, tirando essa ideia das virtudes, essa ideia do que se trata o jogo, agora vamos falar um pouco do tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez, como nós percebemos aqui, ele coloca aí, são várias peças que estão dispostas, né? São 32 peças em 64 campos, né? Que vocês podem ver aqui. E temos aqui o tabuleiro. Né? O tabuleiro representado aqui por uma variação de cores. Né? Preto e branco, etc. Né? O que isso significa? Várias pessoas tratam sobre isso na internet com várias simbologias, né? Com vários questionamentos sobre o que significaria o tabuleiro de xadrez, né? Remonta a um tempo muito antigo, né? Esse aqui é o piso chamado piso quadrangular, quadriculado, né? O piso pavimentado, ou chamado piso mosaico, né? Então temos aqui esse piso mosaico, que é uma coisa muito antiga ao longo da história da arquitetura propriamente, né? Existe representações até mesmo no Egito Antigo da pavimentação mosaica, né? Que é utilizar peças de cores diferentes, né? Para fazer aí certas artes, né? Tem também na Grécia Antiga, existe, por exemplo, né, pavimentos, o chão, né, com justamente esse tipo de característica, preto e branco no chão, de alguns templos, né, de alguns locais que as pessoas se reuniam em público, né? Na Roma Antiga também existe essa presença dessa arquitetura, especialmente em locais de âmbito público, né? Então, a ideia é que representa o chão, propriamente. E esse chão pode ser aqui representado em um local de decisão, um local de julgamento, onde ocorriam os julgamentos das pessoas em locais com esse tipo de chão, ou ainda assembleias, onde se tomava decisões. Então, a ideia simboliza que o chão, né, esse pavimento, simboliza então decisões ou julgamentos, algo que vai se tornar o destino para aquelas pessoas propriamente, né? Então, há essas características aí que pode-se dizer. Na Idade Média, o piso, esse pavimento, né, com quadrados e tudo mais, o pavimento mosaico, ele foi utilizado muito em catedrais, né? Por exemplo, nós temos a Catedral de Notre Dame, que tem o piso justamente xadrez, né? Com esse mesmo estilo aqui. Existem outras catedrais, existem castelos com esse tipo de chão também. Por exemplo, em Portugal existe um castelo com esse tipo de chão. Esse castelo é um castelo dos Templários. Existem as lendas em torno também do tabuleiro de xadrez, ou desse formato de chão, desse pavimento, né? Primeiramente, a lenda em relação ao Templo de Salomão. Algumas pessoas acreditam, né, que o piso do Templo de Salomão ele seria justamente assim. Ele seria um piso mosaico, né, e com interpretação do Talmud, não da Bíblia. Né? A Bíblia não diz essa descrição, mas alguns dizem
que segundo a interpretação do Talmud seria o piso do Templo de Salomão, né, que ele construiu, seria mais ou menos com esse estilo, né, justamente aqui com o preto e o branco simbolizando o bem e o mal, justamente no local onde o Salomão julgava as pessoas. Por isso essa tradição de dizer que é um pavimento, um chão para locais em que se julgavam as pessoas, né? Além dessa simbologia também, né, propriamente a ideia de que simboliza o bem e o mal, né, ou seja, a inconstância da vida e as decisões, né, que nós temos que tomar entre algo ruim e algo bom, né. Além disso, existe também a simbologia em torno aí, do capítulo 19, versículo 13 do Evangelho de João, João 19, 13, que fala sobre as litostotos, né, em grego, ou Gabata, né? É o local onde o nosso Senhor, onde Jesus Cristo, ele foi flagelado. Disse que era um chão pavimentado, né, mosaico, onde havia várias peças, né, de cores diferentes, né, e em formatos de quadrado, né, não necessariamente preto e branco, mas que eram cores diferentes, né? Então, para dizer justamente isso, está na Bíblia, né? Mais recentemente, né, no século XIX, foi feito um achado, né, arqueológico que encontrou ali um possível lugar onde teria sido esse litostrotos, né? E justamente o chão ele é pavimentado, né, em estilo mosaico, e lá há uma pedra, é uma pedra que é especial, que é chamada a Pedra do Jogo, né? Então quem for em Jerusalém, lá existe esse local, e inclusive um dos caminhos, né, salvo engano, se é o primeiro ou o segundo da Via Dolorosa que os peregrinos fazem lá em Jerusalém, e tem essa ideia da Pedra do Jogo e do chão pavimentado mosaico, né? E representando então onde Pilatos flagelou Jesus, né, e onde ele foi justamente coroado com espinhos, demonstrando também mais outra relação justamente com o rei, né, em relação a essa simbologia, né, a ideia do rei, a ideia do local do flagelo e justamente aí do local do piso dessa forma também, né. Existem vários significados do tabuleiro do xadrez, né. Primeiramente, ele pode representar o mundo, né? O xadrez ele pode representar o mundo, enquanto que está sendo decidido o destino dos humanos, o destino do mundo. Aqui poderia simbolizar uma batalha celeste, né? Entre aqueles que são os anjos e os demônios. A batalha final, por exemplo, né? Dentro daquela simbologia mais espiritual, né? Além disso, como eu já mencionei, simboliza um local de julgamento, um local de decisões, né? Pode representar também a dualidade, né, do bem e o mal, como eu já mencionei, o preto e o branco, simbolizando essa dualidade, essa inconstância da vida, né? Também pode simbolizar a ideia da morte e ressurreição de Jesus Cristo, justamente por ter sido aí dentro dessa simbologia local, onde Jesus foi flagelado e onde coroaram com a coroa de espinhos, também simboliza a morte e a ressurreição. Tem a ideia de pecado no preto e santidade, ou também a ideia de escuridão e luz, ou também a ideia que pode simbolizar também essa dualidade, essas simbologias desses momentos de inconstância de luz e trevas, etc. Né? Então é muito interessante essa simbologia, pode-se dizer aqui. Né? Mais especificamente, pode simbolizar uma batalha campal, né? Ou seja, existe o campo de batalha, né? Ou seja, o chão, o solo, e onde será realizado justamente a batalha que será travada pelos cavaleiros, pelos reis, né? E essa batalha medieval. E essa batalha campal, ela é bem típica, né, do período medieval, onde há aqui uma linha de frente, né, como vocês podem ver, em cada lado, e essa batalha é feita justamente no solo. Por isso há a infantaria, né? E há aqui a cavalaria, enfim, é uma batalha feita no campo, né? E não é propriamente um encontro casual, não é uma emboscada, não é algo que é feito às pressas. A batalha campal, normalmente, né, no período medieval, ela era feita de forma agendada, né? Os emissários, né, os mensageiros combinavam, mandando mensagem de um rei para o outro, para combinar o local e para que esse local pudesse fornecer aí uma certa igualdade, pelo menos no campo de batalha, para que não houvesse aí desigualdade em se tratando da ideia do campo, né? Não em questão de número, não em questão de armamentos, mas sim na ideia do campo. Então por isso havia esse acordo prévio entre os reis
e entre os comandantes de selecionar o local e agendar que aquele local seria o local da batalha daquele momento. Então é algo bem comum do período medieval, esse tipo de coisa, justamente porque surgiram a ideia aí da cavalaria, da honra, da batalha com honra, da vitória honrosa, né? Não se admitia, por exemplo, uma batalha, a emboscada seria algo desonroso, então por isso que é uma batalha pré-estabelecida, agendada no campo de batalha, né? E trazendo essa ideia das regras definidas que são colocadas justamente por se tratar de uma batalha campal. Existem regras pré-definidas, assim como o jogo de xadrez tem suas regras pré-definidas que são do conhecimento das duas partes, né? E esses lados, eles podem escolher, como eu mencionei, o local, o horário da luta, né? Trazendo essa ideia de igualdade, dessa ideia da honra da cavalaria. Além disso, né, o xadrez em si ele pode simbolizar uma pirâmide, né? Tentando mostrar aqui um pouco da influência, porque algumas pessoas dizem que o jogo de xadrez tem até surgido no Egito Antigo, né? Então vocês podem ver que se colocar aqui essas primeiras partes aqui do tabuleiro, poderia representar o primeiro piso, e aqui representando o segundo piso, né? Já aqui nessa parte, e aqui representando o terceiro piso, e por fim, aqui em cima, esses quatro quadros aqui seriam justamente o topo da pirâmide. Então, seria o local mais importante, porque estaria ali no momento de privilégio, o local mais alto que as peças poderiam vislumbrar e ver as outras peças. Então, dentro da simbologia, de dizer que o centro é uma posição muito importante, porque todas as peças que estiverem aqui poderão ter livre trânsito com todos os seus movimentos, né? Todos os seus movimentos vão estar preenchidos, vão ser possíveis de ser realizados quando estiverem justamente na parte central do tabuleiro. Então, e demonstrando dentro da simbologia a ideia da pirâmide, né? Na parte superior da pirâmide representa aqui esses quatro quadrados aqui dentro do meio, propriamente, pode-se dizer assim, né? E existe também a ideia do estilo do xadrez. Vocês podem perceber que o xadrez, eles não simbolizam propriamente pessoas, né? Eles simbolizam uma espécie de objetos, né? E com o passar do tempo, né, isso foi se modificando. Existem vários tipos de xadrez, várias peças que foram feitas ao longo do tempo, mas inicialmente a ideia era representar pessoas, né? No mundo islâmico, né, alguns acreditam que não é possível fazer a retratação de pessoas ou fazer estátuas de pessoas, portanto eles preferiam fazer as peças apenas com essa simbologia, de demonstrar que isso aqui é uma pessoa e não na forma de uma pessoa propriamente. No Ocidente já foi mais comum no período medieval esculpir os próprios seres humanos. Então, no período medieval se esculpia, por exemplo, aqui um soldado, né, uma peça esculpida em soldado. Ou aqui o cavalo não é um cavalo, ele é um cavaleiro, então teria um homem montado em um cavalo, né? As torres, na verdade, não eram as torres, eram os berserkers, né, que eram vikings, guerreiros nórdicos que lutavam. Então ele aparecia aqui com o seu machado e com o escudo, e o rei representando o rei propriamente, assim sucessivamente. Mas esse estilo poderia não ser padronizado, né? Cada um tinha seu estilo. Até que no ano de 1849 foi criado esse estilo padrão que nós temos hoje. Então, no século XIX, em 1849, né, o Nathaniel Cook, né, ele desenvolveu esse design que nós temos hoje, que é chamado o xadrez de Stoughton. Né? O Nathaniel Cook ele fez esse design dessas peças e ele pediu para o jogador de xadrez, que era muito conhecido na época, né, o Howard Stoughton, para divulgar essas peças. E esse Howard Stoughton divulgou, por isso que ele ficou conhecido como o estilo de xadrez Stoughton, que é o estilo de xadrez padrão, o mais conhecido, né? E esse Stoughton ele fez o primeiro campeonato internacional de xadrez em 1851. E a partir desse campeonato internacional é que essas peças se tornaram, desse estilo que propriamente nós temos aqui na mesa, se tornaram o padrão dos outros tipos de campeonatos e, portanto, é o que nós temos hoje, como sendo aí o estilo padrão do jogo de xadrez, né? Então há várias inspirações que foram feitas, né, para fazer essas peças, né? Por exemplo, aqui nós temos o cavalo, né? Dizem que esse cavalo, o estilo dele foi feito com base aqui
inspirado, né, nos mármores de Elgin, né? Os mármores de Elgin foram feitos aí no ano de 438 a.C., né, por Fídias, e é um marfim que atualmente está lá no Museu Britânico, e lá há um cavalo com um estilo parecido com esse. Então, inspiração aí da arquitetura grega, né, pode-se dizer assim, que foi colocada aqui pelo Nathaniel Cook, né? E ele se inspirou e colocou isso também. Outro exemplo aqui, ele colocou a cruz, né, aqui em cima, essa cruz pode-se dizer que era uma inspiração aqui colocada, né, uma cruz demonstrando aqui que se tratam de reis que lutam entre si, reis cristãos, né, e basicamente também simbolizando um pouco da simbologia dos templários, né, que jogavam o xadrez também. Então, essa simbologia toda foi acrescentada e colocada aí nas próprias peças, mas sempre, como eu mostrei, não colocando a peça no formato humano, né? E sim apresentando aqui dessa forma para que se tornasse um estilo padrão e todos pudessem jogar dentro do campeonato internacional, né? Então, com o passar do tempo, né, o xadrez ele foi se desenvolvendo, especialmente nos campeonatos, se desenvolvendo com o passar do tempo, ganhou notoriedade, né, no mundo todo, e até hoje ele é jogado em vários campeonatos ao longo do mundo todo, né? Então vamos tratar agora sobre as peças. Agora que nós já entendemos um pouco das virtudes, um pouco da ideia do tabuleiro, entendemos um pouco do que se trata o xadrez simbolicamente, vamos tratar sobre cada peça e a sua simbologia, o que significa cada peça do jogo de xadrez. É algo realmente muito interessante, né, demonstrando um pouco da cultura medieval que foi acabou sendo colocada, né, nas peças de xadrez, né? Então, primeiramente, nós temos a peça mais comum do xadrez, que é o peão. O peão ele tem a simbologia da servidão. A ideia que se traz é da humildade daquele que serve aos outros com um propósito maior. Então, essa ideia traz aí que o peão ele é o servo, né? Ele é aquele que é o camponês, ele é o soldado da infantaria, né? O próprio nome, né, peão, ele vem aí do latim pedone, e aquele que anda a pé. Então, simbolizando a humildade, aquele que anda a pé, né? E, portanto, tem essa ideia, aquele que trabalha no solo, né? O peão, aquele que trabalha no solo, aquele que lida com a terra, aquele que anda a pé, aquele que lida com o solo. Ou seja, a camada mais baixa da sociedade, portanto, aqui, o camponês, né? Então, ele representa tanto o soldado, ou seja, a infantaria no campo de batalha, quanto representa o plebeu, né, o servo ou o chamado povo comum. Então, essa é a representação. Por se tratar de uma peça considerada hierarquicamente inferior, o peão ele pode andar apenas para a frente uma casa. Ele pode andar duas casas. No primeiro movimento ele pode andar duas casas ou andar uma. Agora, nos movimentos subsequentes, a partir do segundo, ele só pode andar uma casa. E o peão ele só pode fazer os seus ataques a outras peças na vertical. Ele não pode fazer o ataque naqueles que estão na sua frente, né? E apenas um movimento na vertical também. Então, esse é o peão representando aí a servidão, a humildade, né? Temos também a ideia de que esses peões eles têm correlação com as peças que estão atrás, né? Porque como se tratam aqui de 8 peões, cada um deles também tem sua simbologia, né? Não é um símbolo universal, que pode-se dizer assim, para o peão, embora se represente, né, o soldado, represente o servo, existe também a ideia de que cada um deles podem ser representados de forma singular também, né? Aqui, alguns jogos de xadrez antigos, né, faziam justamente a representação humana de cada peão conforme a sua atribuição. Nós temos, por exemplo, aqui que as peças, né, elas são divididas em dois tipos, né? As peças do rei e as peças da rainha. Como vocês podem ver ao virar aqui o jogo, né? Existem as peças da rainha, que são essas peças que estão aqui ao lado da rainha, e existem as peças do rei, essas peças que estão desse lado, né? Então, começando a analisar os peões da rainha, né? Ou seja, os súditos da rainha, embora eles sejam súditos também do rei, eles estão ao lado da rainha, né?
Então o primeiro aqui tem o primeiro peão à frente da torre. Esse peão, ele simboliza aqui um criminoso, né? Alguns dizem que simboliza o criminoso porque ele pode se movimentar à frente com a proteção. Ele se movimenta livremente para frente porque ele sempre vai ter uma proteção da torre. Alguns dizem também que ele é, na verdade, um mensageiro. Essa ideia de que ele pode andar livremente, se ninguém atrapalhar ele, ele pode chegar até a parte final do outro lado do tabuleiro. Ou seja, então, o mensageiro demonstrando aí que ele tem essa ideia que pode andar com a proteção devida da torre. O mensageiro ele tem a possibilidade, dentro da diplomacia, de encontrar com o outro lado sem ser atacado, sem ser morto propriamente. Então há essa ideia aqui propriamente. Além disso, por se tratar dessa peça, representa também a diplomacia, com o mensageiro. Existe também o segundo peão em frente ao cavalo da rainha. Esse peão aqui, ele é basicamente chamado de policial, porque ele está ao lado do criminoso. Ou então também chamado guarda da cidade. Esse guarda é, na verdade, um policial. E o policial, no período medieval, era aquele que protegia a cidade internamente, que organizava a ordem. E esse policial, ele era treinado justamente pelos cavaleiros. Justamente por isso que ele está à frente do cavalo aqui. Então, aqui o policial à frente do cavalo da rainha. Em seguida, nós temos aqui o estaleiro, o estalajareiro ou hoteleiro, aquele que tem uma estalagem, representando aqui a ideia de solidariedade, de ajuda, justamente o papel que a igreja exercia naquela época. Então, por isso que ele está à frente do bispo. Então, esse peão à frente do bispo representa isso, o dono da estalagem, aquele que acolhe os viajantes, representando essa ideia da caridade da igreja medieval. E aquele peão que está à frente da rainha, peão à frente da rainha, ele representa o médico, ou seja, aquele que cura as pessoas propriamente. Então, temos essa simbologia dos peões da rainha, no sentido de que eles tratam aí, o mensageiro ele é o diplomata, trata da ideia da diplomacia, o policial trata da ideia da proteção interna, e ainda temos aqui o dono da estalagem, o estalajadeiro, que trata da solidariedade ou da caridade, e ainda o médico, que trata dessa ideia do cuidado da saúde das pessoas. Tudo isso, dessa ideia de cuidado, dessa ideia de proteção, dessa ideia de solidariedade, está do lado justamente da rainha, que representa essa ideia, essa ideia mais de cuidado, de atenção, essa coisa mais humana de se tratar. Por isso, as peças do peão ao lado da rainha. Existem também as peças que estão ao lado do rei. Então, temos aqui o peão, o primeiro peão aqui é aquele que está em frente do rei. Ele é o chamado de comerciante ou mercador, porque ele tem a riqueza, ele tem o dinheiro. O rei ele precisa de finanças para gerir bem o seu governo. Então, por isso, o comerciante, o burguês, ele está à frente do rei, dando aí as finanças para promover as batalhas. Tanto é por isso que alguns dizem que é por isso que essa peça é a primeira, em muitos movimentos, a ser feita no primeiro movimento em frente ao rei, porque é com as finanças, é com o dinheiro do mercado, é com o comércio que as batalhas eram financiadas. Então, por isso que a primeira peça, em muitos jogos, a se mover é a primeira peça, o primeiro peão à frente do rei. Em seguida, nós temos também aqui o chamado tecelão ou costureiro, à frente do bispo do rei. Esse tecelão ele representa aqui a ideia de estética, a ideia de arte, a ideia de autoridade, porque a arte estava ligada a isso, a estética. Era o tecelão que produzia as roupas bem bonitas do rei, trazendo a majestade, trazendo a autoridade, e também fazia as vestes dos bispos, do clero. Então o tecelão tem seu papel aqui no sentido de mostrar a autoridade através da estética propriamente. Em seguida nós temos também o ferreiro, à frente do cavalo do rei, o peão representa o ferreiro, ou seja, aquele que traz os armamentos, ou seja, aquele que cuida justamente da força do exército.
Então por isso ele está aqui à frente do cavaleiro, né, à frente do cavalo, dessa ideia de que o peão é o ferreiro aqui. E à frente da torre do rei, né, nós temos o fazendeiro, o trabalhador, o camponês, porque ele pode também, assim como o mensageiro, se locomover à frente com a proteção da torre. No período medieval, existiam os castelos justamente para isso. Né? O camponês ele fugia das invasões dos inimigos para o castelo. Então ele tinha essa locomoção maior, ele podia se refugiar no castelo e, portanto, ele tinha a proteção dos nobres. Né? Então, as torres aqui elas podem representar também os nobres, né? Os barões, os condes. Os condes, os lords, né, pode-se dizer assim, protegiam os fazendeiros, assim como também os lords protegiam os mensageiros. Então há essa ideia dessas duas frentes aqui, né, que são, pode-se dizer que tanto o mensageiro como o fazendeiro eram protegidos aí pelos nobres, né, pode-se dizer assim. Né? Então há essa ideia aqui propriamente. Né? Então são esses estilos. Né? Então, como eu mencionei, os peões ao lado da rainha representam esses temas, né? A diplomacia, a proteção interna, a solidariedade e o cuidado, enquanto que os peões ao lado do rei, né, representam as finanças, a riqueza, né, representam a autoridade, né, representam a força, né, o armamento, e representam aqui os alimentos, representando a abundância do rei. Né? Tanto é que as peças que estão ao lado do rei são aqueles requisitos básicos. Né? Enquanto que as peças ao lado da rainha representam o cuidado, né, a questão mais humana, os peões ao lado do rei representam aquilo que é necessário para a subsistência, aquilo que é necessário para a sobrevivência do reino, representando então essa ideia do dinheiro, a autoridade, a força e os alimentos, né, a abundância dos alimentos. Né? Então, basicamente essa ideia de que as peças são divididas nesses dois grandes grupos, né, do rei e da rainha, né, demonstrando o tanto de poder que a rainha exerce, né, sobre o xadrez propriamente. Né. Temos também, agora tratando já de outras peças, né, já falamos muito sobre o peão, vamos falar agora sobre a torre. Né. A torre, em termos de simbologia, representa o desejo ou a memória. Então, a torre ao lado da rainha simboliza o desejo e a torre ao lado do rei simboliza a memória, ou vice-versa. Então há essa ideia de que há o desejo e a memória, são aspectos que são ressaltados aqui para as duas torres. Né? E dentro dessa simbologia, a torre ela representava anteriormente no período medieval, em algumas retratações, os berserkers. Né? Os berserkers eram homens nórdicos, né, que eram contratados ou eram cristãos conversos que lutavam com uma fúria incrível. Né? Eles eram imbatíveis em batalha, matavam muitos soldados inimigos e com uma grande ferocidade. Né? Normalmente eles não utilizavam armadura, né? Eles utilizavam machado, eram muito altos, né? Nórdicos, altos e fortes, o que alguns chamam até de vikings, né? Ou vikings. Então eles eram contratados ou eram convertidos e era a representação antiga da peça da torre, eram os berserkers. Né? Em outras culturas, né, a torre foi representada com outros símbolos, mas aqui estamos tratando, né, do xadrez como nós conhecemos do Ocidente. Né? A torre representa a fortificação também contra os invasores, né? Ou seja, o castelo feito de rocha. Então por isso que alguns chamam de rocha ou castelo ou até mesmo pedra, dependendo do tema. Então temos aqui a torre, né? E essa torre, essa fortificação representa isso. No período medieval existiram várias invasões de povos diferentes, era uma constante as batalhas e invasões de território, e houve a necessidade de construir os castelos medievais para proteger o povo, para proteger os camponeses, para se proteger desses ataques. Então por isso a torre representa esse momento do período medieval das cidades sitiadas. Né? A torre simboliza isso, justamente essa proteção que é dada pela fortificação em relação ao rei. Né? O rei está protegido pela fortificação. Então há essa ideia da torre, para se dizer assim, a ideia do castelo medieval. Né? Temos também aqui o cavalo. O cavalo, em português é chamado de cavalo, mas em inglês é knight, né? Ou seja, cavaleiro. O cavalo ele representa
de um lado a eloquência e de um lado a lealdade. A lealdade é o cavalo que está ao lado do rei, e a eloquência, ou seja, aquela nobreza propriamente, e é aquele cavalo que está ao lado da rainha, simbolizando, como eu mencionei, aqueles aspectos, né, da maior humanidade em relação às peças do lado da rainha, e aquele lado que está mais relacionado à sobrevivência, a aspectos mais essenciais ao lado do rei. Então são esses dois, a eloquência ou a nobreza e a lealdade, simbolizando aqui o cavalo. Né? O cavalo, então, ele na verdade ele é um cavaleiro, né? Só como eu mencionei, depois que ele foi modificado para essa forma de animal. Mas ele é um cavaleiro, né, medieval, montado no seu cavalo, né, e ele representa então a cavalaria. Né, e por isso que ele representa também, de certa forma, a nobreza da cavalaria. Né? E o cavalo, ele se movimenta, né, em forma de L, porque representa o cumprimento da lei. Né? Então por isso que ele movimenta duas casas à frente e vira uma. Né? Ou seja, ele representa justamente isso. Né? Ele pode andar sempre em formato de L, representando o L de lex, em latim, que simboliza lei. Né? Eu não mencionei, mas a torre, como eu mencionei aqui, a torre ela anda de forma mais livre, né, do que o peão. O peão ele anda só uma casa à frente. A torre pode andar quantas casas quiser para frente ou quantas casas quiserem para o lado, ou seja, só na horizontal e na vertical. Né? A torre pode andar quantas casas quiser, demonstrando a brutalidade, né, dos berserkers e demonstrando a proteção que a torre, né, o castelo medieval pode dar. E, como eu mencionei, o cavalo pode andar em formato de L, simbolizando o cumprimento da lei ou a proteção que a cavalaria dá, né, aqueles movimentos que a cavalaria dava de ataque, né, que poderia voltar e atacar a parte do fundo, né, do exército inimigo. Então existe toda essa mobilidade e da cavalaria simbolizada aí, nessa movimentação. E também a ideia de que o cavalo é a única peça que pode pular as outras peças. Né? Ele pode andar duas casas e virar uma, em formato de L, mas ele pode pular as peças, demonstrando aí a agilidade da cavalaria, né? E o poderio da cavalaria nesse sentido. E a cavalaria ela protege tanto os peões quanto as outras peças também em determinados momentos do jogo. Né? Além disso, né, além do cavalo, né, o cavaleiro, nós temos aqui o bispo, mais próximo aqui do rei e da rainha, conforme a ideia da nobreza, do poderio é feita. Né? E temos aqui então o bispo, existem dois bispos. Né? O bispo em si, ele representa a capacidade intelectual e espiritual. Então nós temos aqui, por exemplo, o intelecto, né, o mundo, a vida intelectual, pode-se dizer, e a vida espiritual, ou vice-versa. Né? Ambos tratam de coisas abstratas, de pensamentos, de coisas que estão no plano abstratos. Então por isso que se diz que tanto um quanto o outro são chamados de pensamento. Né? São as ideias intelectuais, as ideias que estão no plano abstratos, tanto a vida intelectual quanto a vida espiritual. Embora ambos também possam significar propriamente o bispo, né? Que representa aqui a igreja no período medieval, que exercia a sua influência. Né? Tanto é que os jogos de xadrez eram jogados por cavaleiros medievais. A Ordem dos Templários era uma ordem medieval de monges, né, guerreiros. Outras ordens de monges também jogavam o xadrez, embora tenha sido proibidos em alguns, né, mas mesmo assim os monges jogavam. E também padres, né, bispos também jogavam. Então por isso exerceu essa influência cultural, né, no sentido de que o bispo está presente aqui, simbolizando a igreja, especialmente a igreja católica no período medieval. Né? E o bispo, então, ele representa a igreja católica ou a ideia religiosa. Né? Na Espanha, em si, ele é chamado de alfil, né, o elefante, porque como o xadrez veio, né, de outros povos, né, como por exemplo aí, da Arábia, né, da Ásia, né, pode-se dizer assim, partindo também da Pérsia e da Índia, as simbologias, os símbolos eram diferenciados, né, já que tendo visto que nessas regiões não existia o predomínio aí da Igreja Católica. Então, alguns colocam como sendo o elefante, outros colocam como sendo o mensageiro e outros colocam como sendo até mesmo policial. Mas basta dizer que aqui é o bispo, na língua portuguesa é chamado de bispo, em inglês também é chamado de bishop, né, também. Então por isso, como esse padrão foi feito por um inglês,
é convenção chamar de bispo, né? Então temos aqui o bispo representando essa ideia da igreja, e exercendo essa influência propriamente também, né? O bispo ele pode se movimentar sempre quantas peças quiser na diagonal sempre, né? Então se um bispo está, né, no local, no quadrado branco, ele só pode movimentar-se no quadrado branco e sempre na diagonal. Ele não pode se movimentar para os lados e nem mesmo para frente, né? Sempre na diagonal quantas casas quiser. É diferente da torre, que só se movimenta na vertical e na horizontal, né? O bispo ele se movimenta sempre na vertical, demonstrando também a ideia do poderio, né? Enquanto que a torre simbolizava a nobreza, né? Os castelos dos nobres, o bispo representava a igreja. Ambos podem andar quantas casas quiserem, porém um diferente do outro, né? A torre na vertical e na horizontal, o bispo sempre na vertical. Os dois têm aquilo que a rainha tem, que a rainha pode se movimentar em todos os lados, tanto na horizontal quanto na vertical, né, e quanto na diagonal também, né? Então por isso que tratamos agora da rainha. A rainha é considerada a peça mais poderosa do jogo de xadrez, né? Não era anteriormente assim, foi uma questão histórica de ao longo do tempo se mudar as regras do jogo de xadrez, porque a rainha anteriormente representava o grão-vizir, né? Ela representava alguém que estava aliado ao rei, o conselheiro, né? E com o passar do tempo é que foi colocada aí como sendo a rainha, a peça ao lado do rei, né? E a rainha ela representa dentro do jogo de xadrez, na simbologia, né, espiritual, Nossa Senhora, simboliza Maria, né? Especialmente aí no período medieval, como eu já ressaltei logo no início, né, Maria era representada aqui justamente aqui nessa peça também chamada Dama, né? Aqueles que chamam de Dama é justamente Notre Dame, né? Nossa Senhora em francês, né? Ou seja, alguns que não contemplam essa ideia de que Maria seria essa peça chamam ela apenas de rainha, rainha do rei. Então há essa ideia de dizer que essa é a dama, no sentido de ser dama, a Notre Dame, Nossa Senhora, né? Então as rainhas medievais, ao longo da história medieval, elas influenciaram muito, né, no poder. Existiam rainhas muito poderosas. E essa influência das rainhas é que fez com que elas aparecessem no jogo justamente dessa forma, como sendo uma peça muito importante. A rainha ela simboliza a vontade, né? Como eu já mencionei, cada peça tem o seu valor, né? Tem suas representações, né? O peão representa a servidão, né? A torre ela representa o desejo, a memória, né? O bispo representa o pensamento, o campo abstrato, né? O cavalo simboliza a eloquência, a lealdade, a rainha representa a vontade. E quando há vontade, há muito poder nisso. Então por isso ela pode se movimentar em todos os lados que ela quiser, tanto na diagonal, vertical, horizontal, quantas casas quiser, né? E a única coisa é que ela não pode pular as peças, porque isso é próprio apenas do cavalo, né, propriamente, né? E essa influência, tanto das rainhas medievais no jogo do xadrez, foi tanta, né, que o jogo passou a até mesmo ser chamado, né, de jogo da rainha ou jogo da dama, né, no período medieval, especialmente com a influência da rainha Isabel de Castela, né, que jogava xadrez também, que tinha influência naquela época por se tornar aí uma conhecida rainha muito poderosa que lutava, né, contra os mouros, contra a invasão aí, árabe que estava islâmica, né, que ocorria na Espanha. Então essa influência, né, de uma rainha católica muito poderosa em termos de armamento, né, de exército. Então por isso fez com que a rainha ao longo do tempo ganhasse esse poder. Existem também várias outras histórias sobre a rainha, demandaria talvez outro vídeo específico só para tratar sobre a rainha e a simbologia, mas esses são os aspectos gerais sobre ela, a peça mais importante representando a vontade. Depois da rainha, nós temos justamente esse grau de importância que eu já mencionei, né? Quanto mais repetida a peça no tabuleiro, menos valor ela tem, né? O peão ele é representado aqui 8 vezes, então ele tem pouco poder, porque ele é muito substituível, né? Existem vários iguais, semelhantes a ele, né? As outras peças, né, tanto o cavalo quanto a torre, existem 2 para cada lado. Então também o bispo, né, demonstrando que eles são
substituíveis, porque existem mais de um, podem ser, um pode substituir e vai se manter o jogo mesmo se um cair em relação ao outro. Porém, as peças que são consideradas únicas são justamente a rainha e o rei, porque uma vez tomada uma rainha ou mesmo tomado o checkmate, o jogo se finaliza. Alguns dizem que ser tomada a rainha é quase sinônimo do fim do jogo para aquele jogador, né? Ou o próprio checkmate é o fim do jogo propriamente, né? Então há essa simbologia de serem peças únicas justamente por ter grande poder, grande representação no jogo. Então tratamos agora do rei. O rei é a peça fundamental. O rei, se ele tomar o checkmate, né? O checkmate é justamente o momento em que o rei está impedido e está sob ameaça e ele não pode se movimentar. Então é o momento final do jogo, onde aquele adversário fazendo o checkmate, ele ganha o jogo, né, em relação ao outro adversário. E existe um rei para cada lado. O rei representa justamente o próprio jogador, né? Você no jogo é o próprio rei, né? Então representa o monarca, representa o rei e representa o próprio jogador que está simbolizado aqui nesse jogo. Porque o rei é que é o estrategista, o rei é que raciocina sobre aquilo que deve ser feito no seu reino, é que ele arquiteta tudo aquilo que vai ser feito ao longo do jogo, tudo é voltado para a proteção do rei e para um ataque ao outro rei, né? Então por isso que ele é uma peça fundamental e o rei simboliza a razão racional. O rei é aquele que tem que ter a razão. E quando ele não tem a razão, quando ele não age de forma racional, ele perde a batalha justamente por não agir dessa forma. Então por isso há essa importância, né? Quando ele toma um cheque, ele não está agindo de forma racional. Quando ele toma um checkmate, é que ele perdeu toda a razão, né? Então, simbolizando a razão no sentido de que existiam reis loucos, né? E quando esses reis se tornavam loucos, eles eram eliminados, ou eram mortos, ou o reino estava perdido diante de um rei louco, né? Então, por isso a ideia de que um rei ele tem que ser sempre racional, e por isso, para se tornar um grande rei, ele tem que ser um bom estrategista e guiar bem o seu reino. Então, por isso o rei é essa peça fundamental, representando também essa ideia da razão, né? E dentro dessa simbologia também, o rei ele não pode matar outro rei. Eles nunca se encontram, eles nunca fazem cheque um em relação a si mesmo. Esse papel de fazer cheque é aos servos, né? Os reis não se tocam, né? É justamente essa simbologia da nobreza, né? Do respeito de um monarca em relação a outro nesse sentido, né? Também dentro dessa ideia, né? Nenhuma peça pode propriamente matar o rei, ou seja, retirar o rei do campo de batalha, porque isso não existe propriamente. As peças elas podem ser retiradas, né? Você pode tomar um peão, tomar outro, tomar uma torre e assim sucessivamente, e retirá-la do campo. Agora o rei não, o rei ele só pode sofrer checkmate, né? E o checkmate é o símbolo do fim do jogo. Ele nunca pode ficar fora do jogo e o jogo não pode continuar sem o rei. Porque uma vez que o rei cai, todo o reino cai e tudo está perdido naquele jogo, naquele reino propriamente. Então por isso há essa ideia de que o rei ele só pode tomar checkmate, ele não pode sair do jogo, ser retirado do jogo, ser tomado, né? E existem essas regras, né, que são exemplos, né, regras da cavalaria medieval, né, que foram colocados dentro dessa simbologia do rei, aí demonstrando que o rei não pode sujar suas mãos com o sangue, né, do outro rei, né? O rei não atacaria outro rei devido à honra, devido ao respeito, etc. Né? E é importante dizer também que dentro dessa simbologia existe uma cruz logo em cima aqui do xadrez, da peça de xadrez do rei. Né? Essa cruz é um estilo de cruz própria, né? É chamada de cruz patê, né? Dentro dessa coroa. Então é uma cruz muito comum que simboliza, por exemplo, os cavaleiros templários, né, que jogavam o jogo de xadrez. É justamente esse símbolo, é o símbolo da cruz templária, mas é uma cruz muito antiga, esse símbolo dessa cruz. Então existem vários significados, mas basta dizer que aqui se trata de um rei, justamente um rei cristão, né, dentro dessa simbologia, né, a coroa com a cruz, simbolizando isso, né. E essa cruz dos templários é interessante que ela tem uma alta representação no próprio jogo de xadrez, no tabuleiro, né, demonstrando aqui que existe uma simbologia
de certa forma, oculta nas peças do xadrez. Então, para você que gosta do jogo de xadrez, perceba essa simbologia que eu vou demonstrar para vocês aqui. Primeiramente, movimente todas as peças de forma natural. Como essas peças se movimentariam dentro aí, do seu aspecto, pode dizer, máximo. Né? Por exemplo, o peão ele pode se movimentar duas peças, dois quadrados à frente. Então, todos os peões, dois quadrados à frente. Ou seja, o que é natural dessas peças de se movimentarem, elas podem movimentar tanto uma casa quanto duas casas. Aqui estamos movimentando duas casas, que é o movimento máximo permitido a esse peão. Então, note que formamos duas fileiras de peças. Né? Em seguida, nós podemos movimentar agora as torres. As torres se movimentam com sua extensão máxima no seu primeiro movimento para a frente. Ou pode andar uma casa ou duas casas, mas aqui a sua extensão máxima é até essa casa aqui. A extensão máxima dessas torres fica justamente aqui nessa casa. Em seguida nós temos os cavalos ou cavaleiros. Eles andam em formato de L. Então a extensão máxima do cavalo é justamente andar aqui a três casas, formando L, para proteger justamente a rainha, o cavalo que protege a rainha e o cavalo que protege o rei. Então eles fazem esse movimento aqui dentro da sua extensão de proteção, né, visando essa proteção. E também dentro da sua extensão máxima, ele pode movimentar tanto de um lado quanto de outro. Então aqui trazendo a ideia de que os cavaleiros protegem o rei e a rainha estando à sua frente. Né? Então temos aqui uma simbologia propriamente. Ao você vislumbrar isso no tabuleiro da parte de cima, você vai perceber que existe uma cruz. E é justamente essa cruz que está aqui na coroa do rei, a cruz dos templários. Né? Então, ao vislumbrar em cima do tabuleiro, você vai perceber que existe o formato de uma cruz. Todas as movimentações, em um primeiro movimento, com a extensão máxima dessas peças, formam essa imagem de uma cruz, né? Justamente dessa cruz templária, justamente. Né? Existem também outras simbologias que podem ser feitas com outra movimentação. Por exemplo, se o cavalo ele se movimentasse de forma diferente, se ele se movimentasse a duas casas à frente, né, e em formato de L, por exemplo. Então ele ficaria em outra posição, ele ficaria justamente aqui. Mas aí teríamos a movimentação também dos bispos, né? Aqui formando outra movimentação da extensão aqui máxima dos bispos, formando também outro símbolo de uma cruz, sem movimentar propriamente aqui o rei e a rainha, sempre nessa ideia. Então temos aqui outra representação de outra cruz, que é chamada de cruz celta, né? Onde tem os cavalos aqui representando o ciclo em volta da cruz. Então há essa simbologia em torno do jogo de xadrez. Existem várias outras formas de se encarar o jogo de xadrez, de entender a sua simbologia, né? Mas basta dizer que existem essas peças, essas movimentações. Né? Então temos aqui o rei como sendo a peça mais importante, temos também a rainha como sendo uma peça de fundamental importância, e temos as outras peças simbolizando a nobreza, simbolizando tudo aquilo que é pertinente a esse jogo, que é muito interessante. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido um pouco dessa simbologia do xadrez. Talvez em outra oportunidade eu possa explorar mais a ideia da história do xadrez em si, né? Demonstrando os períodos, as evoluções das peças, as controvérsias políticas e jurídicas que o xadrez trouxe, né? As controvérsias até mesmo religiosas de cada época, né? Os campeonatos mais conhecidos, os principais jogadores ao longo do tempo. Mas esse vídeo teve esse papel de apresentar essa simbologia, essa ideia geral do jogo de xadrez e um pouco das movimentações das peças, tentar compreender do que se trata o xadrez. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.